Por que ele deixou você viver? Eu me pergunto isso todos os dias. Por que ele deixou você viver? O senhor não acha que eu preferiria que tivesse acontecido comigo e não com o meu filho? Por que você não se arriscou? Por que você não fez nada? E o que o senhor queria que eu fizesse? Eu vou lhe dizer exatamente o que poderia ter feito. Quando você foi na delegacia reportar que seu filho tinha desaparecido, porque ali, naquele momento, você não disse: policial, meu filho está morto. E o homem que o matou está no meu carro, aqui no estacionamento. Por favor, me ajude. Senhor, eu não queria testemunhar. Agora eu tô ficando um pouco confusa. Você não queria testemunhar? Você tinha o direito de não testemunhar, mas escolheu vir aqui mesmo assim. Agora eu tenho o direito de perguntar o que eu achar sim, conveniente. mas... E você tem que responder. Então vamos continuar, ok? Ok. Quando falamos em maternidade, normalmente pensamos em amor, proteção, segurança. Era assim como a mulher de 59 anos, chamada Donna Scrivell, parecia aos olhos dos outros. Contudo, ela acabou se tornando a única suspeita de um crime inacreditável, algo que ninguém poderia imaginar que uma mãe seria capaz de fazer com o próprio filho. Ramsey, seu filho mais novo, desapareceu no final de janeiro de 2014 e ele posteriormente foi encontrado em diversos sacos plásticos jogados numa estrada. Hoje, vocês irão conhecer a intrigante história de Donna Scrivell. E misteriosos, antes de eu explicar sobre o caso de hoje, deixa eu fazer uma pergunta descontraída para vocês. Alguém aqui já me viu cantando? Eu vou cantar um trechinho de uma música e já eu explico por quê. Vejam só. Vamos lá. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o homem, a gente vinga no chão. Ai, que delícia o verão. Pronto, é isso que eu sei cantar. Mas por que eu tô cantando essa música aqui? Porque quando eu escuto ela nas redes sociais, mesmo sem eu querer, ela aparece de vez em quando, ela me faz lembrar do clima do nosso país. E uma das coisas que eu mais sinto falta do nosso país, morando aqui na Irlanda, é do nosso clima. Enquanto é inverno aqui, é verão aí, e é por isso que eu sempre escolho essa estação do ano para visitar a minha cidade. Tô indo de novo ao Brasil em algumas semanas, e dessa vez eu tô chegando bonitão, mas por quê? Vocês já sabem, né? Eu tô indo com Insider. As peças de verão deles são muito mais do que confortáveis e vejam só, dessa vez eu tô indo visitar as Cataratas do Iguaçu, depois eu vou para minha cidade, Aracaju, ver amigos, família, depois eu vou para Porto de Galinhas e a Insider se encaixa perfeitamente em todas essas situações por diversas vantagens. Primeiro, elas oferecem mais opções porque uma única peça transita facilmente entre diversos ambientes, como de um passeio casual a um jantar especial. Outra coisa, e confesso que para mim é uma das melhores partes, é que como as peças são leves e minimalistas, nessa viagem eu não vou precisar despachar mala grande. Todo o meu guarda-roupas Insider vai comigo apenas na minha mala de cabine, gerando assim praticidade e agilidade quando eu precisar fazer conexão e chegar no destino final. Já saio do avião com a mala de mão e vou embora. Nesse mês de fevereiro, o cupom Arquivo Mistério dá 12% de desconto. Desconto esse cumulativo com ofertas já apresentadas no site. Para conferir, basta clicar no link da descrição ou do comentário fixado. E clicando no link, o cupom já é aplicado diretamente no carrinho. Misteriosos, dê uma olhada nas peças oferecidas pelo site, porque com certeza alguma vai te agradar. E aproveitem essa oportunidade de descontos com o cupom Arquivo Mistério para vocês entrarem com estilo nesse verão. Clica no link e aproveite. Recados dados, vamos então ao caso de hoje. No dia 30 de janeiro de 2014, uma notícia inacreditável chocaria toda a comunidade de Michigan, Estados Unidos. Ramsey Scrivell, um rapaz de apenas 32 anos, foi encontrado desmembrado em 12 partes dentro de 8 sacos plásticos que estavam jogados na beira de uma estrada. Além das partes, roupas queimadas e uma garrafa de Coca-Cola também foram encontrados. Inicialmente, para a polícia, aquilo parecia uma prática de crime organizado. Contudo, com o tempo, as suspeitas passaram a recair sobre uma única pessoa, a própria mãe do rapaz, Donna Scrivell. Donna, nascida como Donna Chaffin, nasceu em abril de 54, no Texas, Estados Unidos. Ela é a filha mais nova de uma professora chamada Melba Joyce e de um agente penitenciário chamado George Chaffin.
Durante a infância, ela foi líder de torcida e uma das monitoras da sua turma no colégio, o que a fazia ser uma jovem bem popular. Era descrita como amigável, que sempre estava de bom humor e disposta a ajudar os outros. Ela morava numa pequena comunidade local e viver num lugar assim pode até ser acolhedor, mas para muitos jovens que crescem em locais como estes, o maior sonho é conseguir ir embora, ir para uma cidade grande, e era isso que Donna almejava. Mas, primeiro, ela precisava juntar dinheiro. Em 72, aos 18 anos, assim que acabou o colégio, Donna começou a trabalhar como auxiliar de carceragem na cadeia do condado, no mesmo local em que seu pai trabalhava. Foi lá que ela conheceu Daniel Scrivell, um detento 2 anos mais velho do que ela e que cumpria uma sentença por assalto à mão armada. Dia após dia, os dois acabaram se aproximando e de uma amizade, aquilo virou uma paixão com promessas de viverem juntos quando Daniel finalmente saísse da prisão. A família dela era contra esse relacionamento, no entanto, Donna se mostrou irredutível e aguardou até 1978 pela liberdade do Daniel. Naquele ano, ela, aos 24 anos, pediu demissão, se casou com ele e logo em seguida os dois se mudaram para o interior de Michigan, um estado ao norte do país, extremo oposto do Texas. Donna Chaffin era agora Donna Scrivell. Ainda em 78, ela ficou grávida do seu primeiro filho, Jason, que nasceu em 79. Daniel, agora tendo uma família para sustentar, começou a trabalhar como pintor e, surpreendentemente, se deu muito bem na área, prosperando rapidamente. Tanto é que ele trabalhava muito e ganhava dinheiro suficiente para manter a família numa situação consideravelmente confortável. Foi na década de 80 que veio mais uma conquista para o casal: a mudança para o subúrbio de Detroit, a maior cidade do estado. Enquanto Donna cuidava da casa e do Jason, Daniel fazia mais clientes na região e se tornava conhecido na comunidade. Com mais alguns meses de trabalho, ele organizou uma pequena equipe de auxiliares e passou a ser contratado para trabalhos muito maiores. Em 91, Donna deu à luz ao segundo filho, Ramsey. Durante toda a década de 80 e metade dos anos 90, Donna se dedicou apenas ao lar e aos filhos, mas logo que eles começaram a crescer, a ficarem adolescentes e não necessitarem mais de tanta atenção da mãe, ela passou a se sentir ociosa em casa e decidiu trabalhar. Fez um curso de enfermagem e conseguiu emprego no Hospital St. John. Tudo ia bem até que em 2003 ela teve um ataque cardíaco que quase tirou sua vida. Esse incidente a deixou devastada e com fortes crises de ansiedade. Donna acabou deixando o emprego no hospital e passou a ser enfermeira domiciliar, cuidando principalmente de idosos. Com o passar do tempo, o filho mais velho, Jason, decidiu sair de casa e se mudar para o centro da cidade, onde começou uma carreira como bombeiro. Ramsey ficou em casa e, quando chegou a sua vez de fazer faculdade, decidiu estudar contabilidade. Assim que se formou, ele conseguiu um trabalho no escritório. Contudo, Ramsey era uma pessoa às vezes difícil de se lidar. Tinha acessos de raiva, ele também foi diagnosticado com esquizofrenia, também tinha mania de não beber nada oferecido por ninguém, porque ele sempre achava que estavam envenenando a bebida dele. Talvez tenha sido seu temperamento que o fez perder esse e outros empregos que ele viria a conseguir. Com isso, ele acabou desistindo da carreira contábil e decidiu trabalhar com o pai como pintor. Em 2006, quando Ramsey tinha 25 anos, ele deu entrada numa casa em um condomínio e passou a morar sozinho. Em 2010, ele se envolveu numa briga e acabou machucando a cabeça. Não se sabe ao certo o que houve com a mente dele, mas fato é que o seu comportamento só piorou, principalmente quando ele bebia, chegando ao ponto de Donna ter que entrar com um pedido na justiça de tutela legal para que ele ficasse na sua vista e ela pudesse ter certeza que ele estava tomando todos os remédios necessários. Ela conseguiu isso e o rapaz passou a morar de volta na casa dos pais, deixando a casa em que ele morava alugada. Mas, a partir de 2013,
uma série de eventos passaria aos poucos a destruir a vida daquela família. Falecimento do Daniel, incêndio na casa e o desaparecimento do Ramsey, com ele sendo posteriormente encontrado em 8 sacos plásticos e dividido em 12 partes. No primeiro semestre de 2013, Daniel ficou muito doente. Durante toda a sua vida, ele vinha lutando contra a hepatite C, uma doença causada por um vírus transmitido através de contato com sangue contaminado. No caso dele, a contaminação aconteceu por conta do compartilhamento de seringas devido ao uso de drogas durante a juventude ou na época em que esteve na prisão. Aos 60 anos, não havia qualquer esperança que ele pudesse sobreviver. Seu estado de saúde era muito grave, de modo que os médicos o dispensaram do hospital, onde ele tinha ficado 2 semanas internado, para que ele recebesse cuidados paliativos em casa e pudesse, aos poucos, se despedir da família. Como Donna era enfermeira, os médicos autorizaram que ela ministrasse morfina, o que o ajudaria a lidar com as dores. No entanto, Daniel acabou falecendo no dia 15 de maio, dias depois da sua liberação do hospital. A necropsia apenas apontou intoxicação sanguínea e falência múltipla dos órgãos, e logo depois o corpo do Daniel foi cremado. Ramsey ficou emocionalmente abalado e seu relacionamento com a mãe, que já não era tão bom, só piorou. Ele chegou a tentar tirar a própria vida e foi internado temporariamente no hospital psiquiátrico. Depois de alguns meses da morte do Daniel, Donna se tornou insistente na ideia de se mudar novamente para o Texas. Ela queria vender o imóvel da família, o imóvel do Ramsey e recomeçar junto com ele em sua cidade natal. Nenhum dos 2 filhos concordavam com a ideia, mas no dia 31 de julho daquele mesmo ano, 2013, para o desespero da família, um incêndio de grande proporção tomou conta do imóvel. Donna estava desesperada do lado de fora da casa, gritando que Ramsey ainda estava lá dentro. Os bombeiros chegaram rapidamente e controlaram o fogo, resgatando Ramsey com vida do porão, o local onde ele dormia. Donna disse aos bombeiros que não sabia como o fogo tinha começado, mas ressaltou que o filho costumava fumar no porão. Já Ramsey alegou que estava dormindo e, quando acordou, tudo estava em chamas. Após uma inspeção no ambiente, peritos chegaram na conclusão de que o fogo começou em cima de algumas roupas que estavam próximas a um aquecedor portátil. Ou seja, o incêndio teria sido um acidente. Como a casa ficou destruída, Donna e Ramsey tiveram que deixar o local com os poucos pertences que conseguiram resgatar e se mudaram juntos para a casa dele, que por sorte, na época, estava desalugada. Até que então, em janeiro de 2014, Ramsey, aos 32 anos, desapareceu. Segundo o que Donna contou na delegacia, no dia 26, um dia antes, dia 25, ele saiu de casa para comprar cigarros e não retornou. Disse que tinha ligado para ele a noite toda e naquelas horas da manhã, mas não conseguia contato. Pelo fato dela ter esclarecido as condições psicológicas do filho, a polícia iniciou a investigação imediatamente. Mas, ao pedirem fotos dele, Donna não se mostrou prestativa e disse que tinha perdido tudo num incêndio meses antes. Quando perguntaram se ele tinha rede social como Facebook, por exemplo, ela disse: "Eu acho que sim." Detalhe é que tanto ele como ela têm perfis, sim, na rede social, perfis que estão ativos até hoje, mas eles não estão adicionados um ao outro como amigos. A polícia solicitou uma quebra de sigilo telefônico do número do Ramsey. Assim, eles tentariam ver as suas últimas chamadas e localização, o que poderia levar a alguma pista. Enquanto o relatório não saía, eles deram início às buscas, interrogando amigos, conhecidos, funcionários de estabelecimentos que ele frequentava, mas ninguém sabia do seu paradeiro. 2 dias depois, quando o relatório do telefone chegou, a polícia identificou várias ligações de tentativas de chamadas para ele,
como de familiares, amigos, do próprio irmão Jason, mas nenhuma chamada feita pela dona. Ela tinha mentido para a polícia. Dona não tinha telefonado uma vez sequer para o próprio filho. 5 dias depois de ser reportado como desaparecido, agora dia 30 de janeiro, Ramsey foi encontrado desmembrado em 12 partes, dentro de 8 sacos plásticos que estavam jogados numa estrada que levava ao condado vizinho St. Clair. E quando eu falo jogados, eu quero dizer literalmente jogados, pois vejam só como os sacos foram encontrados. Primeiro, eles não estavam juntos, todos os sacos tinham uma certa distância entre um e outro, e pela marca da neve, aquilo muito indicava que os sacos foram arremessados um a um de dentro de um veículo em movimento. Além das partes dele, roupas queimadas e uma garrafa de Coca-Cola também foram encontradas. Com a notícia sendo divulgada na mídia local, um motorista foi até uma delegacia e disse que viu na noite anterior ao dia em que ele foi encontrado, no caso, noite do dia 29, sacolas pretas serem arremessadas de uma SUV prata em movimento. E qual era o carro da dona? Exatamente uma SUV prata. Analisando câmeras ao redor daquela região, eles a encontraram passando por um posto de gasolina. A polícia chamou Dona para comunicar a ela oficialmente a descoberta do corpo do filho, mas o interrogatório não foi fácil, pois em algumas perguntas ela mentiu nas respostas e a polícia sabia disso, pois as provas que eles tinham iam de encontro ao que ela dizia. Eu tenho uma notícia triste para te dar. Eu sei que você viu na TV informações sobre terem achado alguns sacos plásticos na estrada, com partes de um corpo não identificado. Mas nós acreditamos que eles são de fato do seu filho. Ai, meu Deus, meu filho. A senhora tem amigos no condado de St. Clair? Não. Quando foi a última vez que a senhora esteve lá? Eu tinha um paciente lá alguns anos atrás. Então você não passa mais por lá? Não. Então eu estou um pouco confuso, porque eu sei que a senhora esteve lá ontem. Não estive. Será que se eu lhe mostrar as fotos que temos, pode te ajudar a lembrar de alguma coisa? Fotos? De quê? Essas aqui. Sim, sou eu. Eu parei num posto de gasolina quando estava procurando pelo Ramsey. Eu espero que você possa se lembrar um pouco mais das coisas, para que a gente possa entender exatamente o que aconteceu. Eu não tenho as respostas que você procura. Pessoas viram seu carro passando na estrada, jogando sacos na neve. Eu não matei meu filho. Nós sabemos que você não é uma pessoa má. Eu acho apenas que você é uma pessoa cansada, que estava lidando com um filho com sérios problemas mentais. Será então que seu filho tirou a própria vida? E você, não querendo que as pessoas soubessem, fez isso como uma forma de esconder o que aconteceu? Eu não sei o que você quer que eu diga. Que tal a verdade? Bom, eu acho que a partir de agora eu preciso de um advogado. Com esse pedido, o interrogatório foi encerrado e Dona foi mantida em prisão preventiva como a única suspeita por homicídio, desmembramento e ocultação do cadáver do próprio filho Ramsey. Enquanto estava sob custódia, os investigadores executaram um mandado de busca e apreensão. O que foi encontrado na casa do Ramsey era bastante revelador. O local exalava um forte cheiro de água sanitária. O carpete estava com manchas de alvejante e, com o uso de um luminol, foi identificado sangue em alguns pontos da casa, principalmente na banheira. Banheira essa que também tinha marcas de que algo tinha sido queimado lá dentro. Na SUV dela, manchas de sangue foram encontradas e posteriormente confirmadas que eram do Ramsey. Na garrafa de Coca-Cola, que foi encontrada em um dos sacos, DNA dela foi identificado. Ainda como parte das investigações na casa, um recibo de uma serra elétrica foi encontrado datado do dia 27
e analisando as câmeras de segurança da loja, Donna foi a pessoa quem estava no local comprando o material. Apesar de Ramsey estar dividido em 12 partes, os exames da necropsia identificaram altas doses de morfina em seu organismo, mas a causa do falecimento foi dada como asfixia. Suspeitas apontavam que o medicamento era o que tinha sobrado da época em que Donna ministrava no Daniel antes dele falecer. No julgamento, que teve início em maio de 2015, Donna se declarou inocente e trouxe pela primeira vez, pelo menos oficialmente, uma versão para os fatos. E prestem atenção a esses fatos porque, particularmente falando, eu, Fábio, nunca vi uma versão tão sem sentido em qualquer um dos casos que eu já apresentei aqui no canal até hoje. Ela disse que na noite do dia 24, estava lavando roupa no andar de baixo da casa e que quando subiu para pegar mais, deu de cara com Ramsey desacordado na cama e um homem ao lado dele, mascarado com óculos de esqui, vestido de preto, que a ameaçou com uma arma, dizendo que ela precisaria fazer tudo o que ele mandasse ou então ela morreria também. Foi então que, refém desse homem misterioso, ela foi obrigada a fazer tudo o que ele ordenava, incluindo comprar a serra elétrica para que ele desmembrasse o Ramsey na frente dela. Ela ainda disse que ele a acompanhou durante muitos dos trajetos fora de casa. Ela saía, ele ficava no carro, mas que enquanto eles estavam em casa, ela passava todo o tempo algemada na cama. Pelas imagens das câmeras de segurança, tanto da delegacia, quando ela prestou queixa, que segundo ela, o suspeito estava dentro do carro nessa hora, e na loja, comprando a serra elétrica, com o suspeito dentro do carro também, ela andava e se comportava como se nada demais estivesse acontecendo. De jeito nenhum, parecia que ela tinha acabado de perder o filho e que o assassino estava com ela. E claro que toda essa história não convenceu a promotoria. Por que ele deixou você viver? Eu me pergunto isso todos os Por dias. que ele deixou você viver? O senhor não acha que eu preferiria que tivesse acontecido comigo e não com o meu filho? Por que você não se arriscou? Por que você não fez nada? E o que o senhor queria que eu fizesse? Eu vou lhe dizer exatamente o que poderia ter feito. Quando você foi na delegacia reportar que seu filho tinha desaparecido, porque ali, naquele momento, você não disse, policial, meu filho está morto e o homem que o matou está no meu carro, aqui no estacionamento. Ele me algemou, me ameaçou, me bateu e está aqui agora. Por favor, me ajude. Não, senhor. Ele não estava no carro comigo quando eu fui na delegacia. Ainda assim, por que você não pediu ajuda naquele momento? Se ele não estava no carro, então ele estava na sua casa, te esperando. Senhor, eu não queria testemunhar. Agora eu tô ficando um pouco confusa. Você não queria testemunhar? Você tinha o direito de não testemunhar, mas escolheu vir aqui mesmo assim. Agora eu tenho o direito de perguntar o que eu achar conveniente. Mas... E você tem que responder. Então vamos continuar, ok? Ok. Dentre a presença das mais de 30 testemunhas, uma delas era a cunhada Alison Fortal, que falou sobre acreditar na culpa da Donna e ainda levantou a hipótese de ela ter matado também o seu irmão, no caso, o marido da Donna, o Daniel. Além disso, a promotoria também levantou a hipótese de que o incêndio que aconteceu na casa da família, meses antes do Ramsey falecer, pode ter sido provocado por ela. Contudo, já era tarde para que esse caso fosse reaberto, tendo em vista que o incidente tinha acontecido há quase 2 anos e o local já tinha passado por reforma. A promotoria sabia disso, que seria um caso impossível de ser reinvestigado, mas jogou essa hipótese para os jurados para que eles ficassem se questionando. Uma pequena situação desse julgamento, que em alguns estados dos Estados Unidos poderia ser um problema, foi que tanto a polícia como a promotoria tentaram encontrar o motivo para que Donna tivesse feito isso com o filho e quase que inexplicavelmente ninguém encontrou qualquer razão plausível para tal. Contudo, no Texas, durante um julgamento, a abordagem do motivo do crime é opcional, principalmente se evidências forem suficientes para incriminar alguém, e assim foi feito. Ao mesmo tempo, também,
que nem ela e nem sua defesa precisariam explicar um motivo para o tal homem misterioso ter feito aquilo com Ramsay. Então, mesmo sem qualquer explicação para o crime, Donna foi julgada com base nas evidências que apontavam apenas para ela. Assim, no dia 23 de junho de 2015, depois de apenas 1 hora para a deliberação, Donna, aos 60 anos, foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Jason, o filho mais velho, se distanciou da mãe desde que o irmão foi encontrado sem vida. Ele apenas apareceu no tribunal para testemunhar, por obrigação, e não se fez presente em qualquer outro dia para acompanhar o julgamento, nem visitou a mãe enquanto ela estava em prisão preventiva, muito menos aceitou receber qualquer ligação dela enquanto estava na cadeia. Donna, até hoje, se declara inocente e diz que o responsável é o tal homem mascarado. Mas o motivo, nem ela sabe dizer. Será que ela tem razão? Foi realmente uma terceira pessoa quem fez tudo isso? E se ela estiver mentindo e ela for a única responsável, qual seria o motivo? Deixe sua opinião aqui nos comentários e nos vemos então no próximo caso. Até lá!